Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Érica, professora de língua portuguesa de vocês, e hoje a gente vai dar início à nossa aula 1, pois é, a nossa primeira aula da apostila. Vamos falar aí, abordar as questões de fonologia, as questões de morfologia. Eu quero saber se vocês estão preparados. Não? Pois preparem-se, porque agora é só sucesso, tá bom? Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Então, esse nosso primeiro tópico aí vai falar sobre fonemas. Muito fácil, gente, claro que você vai falar, fácil para você, né, professora? Mas não. Muito fácil porque a palavra fonema lembra alguma coisa a vocês? Pois é, fonema é a unidade sonora de uma palavra. Então, dentro da nossa língua, a gente tem várias palavras. Então, o que a gente escuta dessa palavra? Como a gente escuta essa palavra? Isso seria fonema. Fone não é aquilo que você coloca na orelha para ouvir uma música? Para ouvir aquela MPBzinha que eu sei que vocês curtem, né? Uma MPB? Então, é exatamente. Então, fone é o que está lá na sua orelha. E o fonema é o que você escuta também. Só que é o que você escuta de uma palavra dentro dos nossos estudos gramaticais. Beleza? Bom, e antes da gente começar a falar sobre fonema, eu preciso falar para vocês uma coisa. Quem nunca fez isso que está aí do lado, aqui do lado, acho que é aqui do lado, né? Então, criptograma? Talvez não, né? Mas, vamos lá, então vou falar uma outra coisa. Quem nunca, lá quando eu era mais novinho, fazia umas mensagens e aí para ninguém ver, decodificava, né? Montava uns códigos. Então, o coraçãozinho é a letra A, o balãozinho é a letra B e por aí vai. A mesma coisa é a nossa língua portuguesa. A gente tem no nosso alfabeto 26 letras. E todas essas letras, né? Dentre essas letras, a gente tem 5 vogais, 21 consoantes e nada mais essas letras nada mais são, na verdade, do que símbolos, tá? Representações do que a gente escuta, que a gente promove na escrita uma simbologia sobre isso que a gente escuta, e isso já vem convencionado dentro da gente e a gente consegue decodificar esses códigos. Então, basicamente, resumindo isso que eu acabei de falar, as letras da nossa língua portuguesa, né, do nosso alfabeto, que é o alfabeto latino, ela segue basicamente uma mesma ideia do que o criptograma. Só que o criptograma é um coraçãozinho que vai simbolizar alguma coisa, uma bolinha que vai simbolizar outra. Então, dentro do nosso alfabeto, o A é a representação do A, do som A. O B escrito, né, é a representação do som B, e por aí vai. Então, como é algo comum e inato, a gente já aprende falando assim, a gente já tem essas convenções simbólicas, gráficas, na nossa mente, tá? Esse é o nosso alfabeto português. A gente, até 2016, não existiam as letras K, W e Y no nosso alfabeto, mas nós as usávamos para definir coisas de origem estrangeira, para definir quilometragem, quilo, né? A gente usava kg para quilograma, né? Watts, o W, mas hoje e desde 2016, essas letras K, W e Y passaram a fazer parte do nosso alfabeto. Então, antes tínhamos apenas 23 letras, hoje temos 26. Dentre essas 26, 5 são vogais, tá? E é esse nosso estudo de fonologia. Estudar as letras, estudar os fonemas. E é isso, vamos lá. Bom, imaginem aqui falando agora de fonema e grafema. O que pode vir a ser isso? Vamos lá. Observem esse poema. Lua morta, rua torta, tua porta. Olha que interessante. Foneticamente, né, de acordo com o que a gente está escutando, o som é muito parecido. O que muda é a letra, né? Então, se a gente pega aqui lua
e rua é muito parecido, mas de acordo com a mudança de letra, há mudança de sentido também da palavra. Então a gente tem aqui o fonema, que é a unidade sonora, né, que já falei isso para vocês anteriormente, e grafema. Se fone lembra de coisa que a gente coloca no ouvido para ouvir, tá? Grafema, lembrem-se de grafia, porque grafema é escrita, é a unidade escrita. Então, por exemplo, casa. A unidade escrita dela é essa que vocês estão vendo, né? Que aparece aí, ó, casa, certo? A unidade sonora vai ser um pouquinho diferente, sabe por quê? Porque em casa, o S tem um som um pouquinho diferente do que em sala. Casa, sala. O S de sala tem mais força do que o S de casa. O de casa parece com Z. Inclusive, algumas pessoas confundem, né? Acabam escrevendo casa com Z por ter essa consciência sonora do som. Enfim, então, a gente não pode dizer que o grafema é igual ao fonema. Notem, casa, sala. A gente tem a mesma letra, a mesma unidade escrita, mas quando a gente fala de unidade sonora, daquilo que você escuta dela, há uma diferença de som. Então a gente não pode dizer que o grafema é igual ao fonema, ou seja, que a letra, né, é igual ao fonema, ok? Lembrem-se disso, é importante. E aí, quando a gente começa a falar sobre esse estudo de fonemas da língua portuguesa, a gente começa a falar primeiramente dos fonemas vocálicos. Fonemas vocálicos são as vogais, tá? E como a gente escuta o som dessas vogais? Notem, vocês já perceberam que eu não sou daqui de São Paulo, meu sotaque é bem diferente de vocês. Acho que vocês não sabem de onde eu sou, né? Vocês devem desconfiar um pouquinho. Então, quando eu falo algumas palavras, as vogais que eu pronuncio têm um som fechado e o de vocês tem um som aberto. Querem ver um exemplo? Supermercado, aquele que começa com a letra E e depois com a letra X, né? Vocês chamam de extra. Minto, vocês chamam de extra, não é isso? É isso. Vocês chamam de extra. Eu chamo de extra. Notem, a mesma letra com sons diferentes. Então, eu tenho A, E, I, O, U. Conseguem perceber? Eu falo extra, vocês falam extra. Há também palavras que eu falo com o O fechado ou o O aberto. Por exemplo, as minhas vogais, eu falo A, E, I, O, U. Mas já vi gente falando aqui em São Paulo A, E, I, O, U. Então, por quê? Há essa possibilidade de fonemas vocálicos. Ele pode ter tanto um som mais aberto quanto um som mais fechado. Tá? Mas antes da gente falar desse timbre, do aberto, do fechado e tudo mais, eu preciso falar para vocês que as vogais, elas têm um estudo particular. Por quê? Há vogais orais, que são aquelas que saem diretamente pela boca. A, E, I, O, U. Façam essa experiência comigo, gente. Não tenham vergonha. Podem falar A, E, I, O, U. Vocês estão sozinhos em casa, eu sei, fechadinhos no quarto, então dá pra passar essa vergonha sozinho. Não precisa passar nem no débito nem no crédito. Então, quando a gente fala A, E, I, O, U, o som sai diretamente pela boca, que é o que nós chamamos de orais. Agora, notem essa palavra aqui, ó, coração. E aí, eu peço a vocês a ajuda para fazer esse exercício. Coloquem o dedo bem aqui, assim, não é para massacrar o nariz, não. É só encostar de leve. E digam, coração, coração. Notem como o A, o tio, dá uma vibrada bem aqui no nariz, ó, bem nessa parte. Então, os fonemas nasais são aqueles que o som não sai totalmente pela boca. Ele sai também pela cavidade nasal. Tá? É um som que sai pelo nariz. Pronto. Falando bem sem ser científica, né? Bom, e além disso, a gente tem a questão
de como essas vogais são pronunciadas. Então, as médias, por exemplo, né, a vogal média seria só a letra A. Quando ela sai, olha a posição da boca. A, bem mediana. E aí a gente tem as anteriores, que seriam o E ou E, né? E o I, ó, E, I. A posição da boca, ela vai um pouco mais para cima do que quando a gente fala A. E as posteriores, que são O e U. Então, é A, E, I, O, U. Tem uma posição de saída mais posterior, tá? Então, esses são os modos das nossas vogais saírem pelo nosso aparelho fonador, que é por onde circula todo o ar que vai passar a palavra e vão passar as palavras e tudo mais. Além disso, como a gente já falou, né, a gente tem as vogais abertas, as vogais fechadas e as vogais reduzidas. Isso tem a ver com o timbre, né? Como eu falei para vocês. Extra. Então a gente tem A, E, I, O, U. Tá? Dá para saber mais ou menos quais são as abertas, quais são as fechadas e quais são as reduzidas. E além disso, a gente também fala sobre a questão da vogal tônica ou a vogal átona. O que vem a ser isso? As vogais tônicas são todas aquelas que têm uma força na sua emissão. Então, por exemplo, quando eu falo saúde, o U é o U tônico, né? Então, ela é uma vogal tônica, é a vogal que vai ter a força da palavra. Sempre que a gente fala uma palavra, uma emissão da palavra toda, uma delas, né, uma sílaba, no caso, a gente vai ver mais à frente, vai possuir essa força, apenas uma sílaba, tá? E a gente tem as átonas. Por exemplo, a palavra bala. O último A, ele é uma vogal átona. Por quê? Ela não tem a força, a sonoridade forte. É simples, tá? Falando também sobre os fonemas vocálicos, a gente tem fonemas semivocálicos. Então, os fonemas vocálicos são as vogais que apresentam a sua força sonora. A, E, I, O, U. Os fonemas semivocálicos são aqueles que apresentam uma força um pouquinho abaixo do que deveria ser. Então, notem, por exemplo, a palavra leite. Tem L, E, I, T, E, certo? Só que quando eu não falo leite. O I teria que ter essa força para ser vogal. Ele não recebe. Então, ele passa a ser leite. O I, nesse caso, perde a força de vogal e passa a ser uma semivogal. Então, é isso que é semivogal. Caso ainda vocês tenham dúvidas, semivogal vai ser sempre o I e o U quando estiverem na mesma sílaba com outra vogal. Uma dica boa mais ainda é essa. A letra A é sempre vogal. Então, se qualquer outra vogal estiver do lado da letra A na mesma sílaba, saibam que vai ser semivogal, porque o A é sempre vogal, não tem o que questionar. Ok? Bom, e quando a gente já falou das vogais, a gente precisa também falar das consoantes. Qual é a diferença entre vogal e consoante? A vogal sai uma emissão sonora sem obstáculo. A, E, I, O, U. Certo? Agora, fale em qualquer consoante. B, P, T, D, C. O som não sai sem obstáculo. Sempre tem um obstáculo. Ou é o dente na língua, ou é a boca junta. Então, assim, o que diferencia a vogal de consoante é que a vogal vem com uma única emissão limpa, sem obstáculo. Enquanto as consoantes P,
B, T, D, sempre vão encontrar um empecilho pela frente. Então, para o ar sair, P, eu preciso desse obstáculo para ter esse som da consoante, no caso. Beleza? Bom, gente, então a gente fica por aqui. Esse foi o nosso primeiro vídeo da aula 1. Teremos outros, né? O próximo vai ser sobre a relação de letra e fonema. Então, fica ligado aí e a gente volta com mais aula. Até!